Bom, depois nós vamos deixar fazer o bate-bola, mas eu gostaria de ouvir o Marcos Antônio Ferreira. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos, sou do Núcleo da Auditoria Cidadã, núcleo de São Paulo, que começou as suas atividades agora em 8 de agosto. E a nossa finalidade é acompanhar, né, a dívida pública, tanto de São Paulo Estado, como São Paulo Município. E eu tenho, alguns meses, 3 ou 4 meses, buscado informações a respeito da dívida pública, tanto no site da Prefeitura, como no site do TCM, né? E também em vários documentos oriundos de CPIs, né? A CPI do Senado, que tratou do título da CPI dos títulos públicos, a CPI da dívida paulistana, de 2001, e a CPI da comercialização das letras financeiras do Tesouro Municipal, né? Então, a ideia aqui, a gente sabe, tem uma negociação, que é o PP 238, que ele trata da questão futura da dívida, mas o que... Pode. Desculpa, ele retroage também. Sim, tá. Não, mas eu vou explicar. Ok. E o que a gente queria realmente é fazer um resgate histórico dessa dívida, porque a gente tem alguns questionamentos, né? Então, geralmente eu faço uma apresentação de improviso, mas, dado o tempo e tudo mais, eu fiz aqui um documento, um texto, que eu vou fazer um breve histórico dessa dívida, senhor presidente. E aí, no final, a gente tiver as considerações de todo mundo, ok? Obrigado. Senhor presidente, está tramitando na Câmara Federal o PLP 238/2003, o qual trata, entre outras coisas, da mudança do índice de correção do refinanciamento da dívida imobiliária de estados e municípios celebrados no final dos anos 90 e, no caso da Prefeitura Paulistana, no ano de 2000. No entanto, esse projeto apenas corrige o desequilíbrio causado pelas cláusulas da proposta no contrato, trocando o índice de correção pelo IPCA acrescido de juros de 4% ao ano. Prevê ainda o referido projeto que seja feito o recálculo do saldo devedor, tomando como base o início do contrato. No caso do município de São Paulo, maio de 2000. O índice utilizado nessa operação será a taxa Selic, como vocês já disseram aqui, né? Eu vou ser um pouco repetitivo, porque eu peguei algumas informações, então eu peço a consideração dos senhores. E, de acordo com a simulação que a gente já fez, a gente chega também em momentos próximos, a Auditoria Cidadã, ela fez uma simulação e chegou em número de 30 bilhões também para saldo devedor. No entanto, nós do Núcleo da Auditoria Cidadã entendemos que o projeto trata apenas de situação futura desta dívida, desconsiderando seu histórico, que carrega desde sua origem uma série de irregularidades que passo a descrever. Como consta do relatório da CPI da dívida paulistana, o grande responsável pela explosão da dívida imobiliária foi o ex-prefeito, hoje deputado, Paulo Maluf. O senhor Paulo Maluf, em 93, quando assumiu a dívida imobiliária de São Paulo, era pouco mais de R$ 1,5 bilhão, valor corrigido, dado que à época o real ainda não existia. Ao seu mandato, em 1996, a dívida imobiliária estava em torno de R$ 6 bilhões, aumento de cerca de 288%. Até o ano de 1993, estados e municípios podiam emitir títulos e comercializá-los no mercado financeiro, com o intuito de arrecadar recursos e assim financiar sua gestão. Em março do referido ano foi promulgada a emenda constitucional número 3, que proibia estados e municípios de emitirem títulos públicos. No entanto, a lei permitia, com base no artigo 33 do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, que fossem emitidos títulos para pagamento de precatórios e seus complementos, desde que fosse gerado antes da promulgação da Constituição de 1988. Tais precatórios poderiam ser pagos em 8 parcelas anuais, e estados e municípios só poderiam fazer a emissão de títulos no montante exato dos valores precatórios e seus complementos. O pedido devia ser enviado ao Senado e analisado pelos técnicos do Banco Central. Na época, era secretário municipal de Finanças, o senhor Celso Pita, e coordenador da dívida pública, o senhor Wagner Batista Ramos.
como consta do relatório do CPI dos Títulos Públicos do Senado. Em 1997, estes senhores enviaram pedido de emissão de títulos, utilizando, para isso, documentação falsa, que era composta de precatórios em duplicidade e também de valores de complementos superestimados. Vale lembrar que o senhor Wagner Batista Ramos criou uma planilha eletrônica para efetuar tais cálculos superestimados e prestou, inclusive, várias consultorias a estados e municípios. Temos aí, então, a primeira irregularidade no surgimento da dívida mobiliária paulistana. A CPI do Senado descobriu várias irregularidades na comercialização desses títulos lançados pela Prefeitura paulistana. Constatou-se que um grupo de corretoras associou-se para especular com estes papéis, gerando grande prejuízo para o erário municipal, realizando o que foi chamado de cadeia da felicidade, que consistia na compra e venda sucessiva de títulos entre elementos do esquema. Vale ressaltar que os títulos da Prefeitura eram vendidos com deságio fora dos padrões normais, chegando, na maioria das vezes, a 40% de desconto do seu valor de face. Existia ainda operações que o título era vendido pela Prefeitura, passeava pela cadeia da felicidade e era recomprado pela própria Prefeitura, sendo que uma dessas operações, em um único dia, a Prefeitura teve prejuízo de mais de R$1 milhão. Foram detectadas 22 operações atípicas com esses títulos. Destaca-se que, em certos momentos, houve a interferência direta do secretário Pita na venda desses papéis, ordenando ao Banco do Brasil que vendesse títulos diretamente a determinada corretora, sem passar pela oferta em leilão público, o que é flagrantemente ilegal. Foram arrecadados com essas emissões cerca de R$2,2 bilhões, valores de julho de 2001, vigência da CPI da dívida pública paulistana. Essas informações eu tirei de todos os relatórios da CPI. Tá? Valores de 2001, vigência da dívida pública paulistana. E segundo o relatório enviado pelo TCM, foram pagos no período de 1993 a 1997 cerca de 330 milhões com precatórios. O documento não informa qual montante foi utilizado para precatórios do artigo 33 da ADCT. Sendo assim, estima-se que o valor utilizado para pagamento de tais precatórios seja ainda menor, constituindo-se em uma outra grave ilegalidade. Tais títulos eram remunerados pela taxa Selic, que na época do governo Fernando Henrique Cardoso chegou a 46% ao ano, em novembro de 1997. Para efeito de comparação, hoje temos a taxa de juros mais alta do planeta, juro real mais alta do planeta, e seu percentual é de 9,5% ao ano. No ano de 1998, a Prefeitura chegou a pagar taxa real de juros de 30% relativo a esses títulos. Embora haja evidente má-fé por parte dos gestores municipais da época, não podemos desconsiderar que as consequências que a política econômica adotada pelo governo federal na época trouxe para a evolução dessa dívida mobiliária, tendo em vista que todo montante assumido pela União, 45% desse valor se refere a juros. Houve também a omissão do Banco Central e do Senado Federal que permitiu a emissão de tais títulos, mesmo com parecer contrário de técnicos do BC em alguns casos. É importante afirmar em relação às taxas de juros praticadas que no referido período, o parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal limitava a taxa de juros praticada nas operações de concessão de crédito em 12% ao ano, artigo que foi alterado pela emenda constitucional 40, sancionada pelo presidente Lula em 2003, retirando do texto esse limite de 12% ao ano. Pode-se, então, entender que taxas superiores a esse percentual eram consideradas ilegais. Como se sabe, no final dos anos 90, a União começou a assumir a dívida mobiliária dos estados, trocando-as por título do Tesouro Federal, e a partir de 1988, o então prefeito Celso Pita começa as negociações para que a União assuma também a dívida paulistana, uma vez que a rolagem de tal dívida estava comprometendo as finanças da cidade. Em resposta ao primeiro contato, o pedido foi negado.
pois já era conhecida a utilização dos valores arrecadados com a venda de títulos para outra finalidade que não a de pagamentos do artigo 33 da ADCT. Por 2 anos foram feitas negociações e toda uma manobra legal para que a Prefeitura conseguisse as condições para o refinanciamento com a União, inclusive com o parecer do TCM, que alegava que os títulos foram utilizados para o fim proposto, porém sem especificar valores. A informação que consta do relatório da CPI da dívida paulistana, no capítulo que trata das responsabilidades, página 295, investigação feita por esta casa. Apesar de todas as irregularidades já citadas, as quais já renderam condenações judiciais ao senhor Paulo Maluf, condenado a devolver milhões aos cofres públicos paulistanos, condenação de 4 anos de cadeia ao senhor Celso Pita, processos e condenações a mais de 15 corretoras. Apesar de tudo isso, a União, em mais de 2000, assume a dívida imobiliária paulistana na íntegra, trocando por títulos do Tesouro Federal, sem ao menos verificar o que era de fato devido e o que era resultado de operações irregulares. Em maio de 2000, a dívida assumida foi de 11,2 bilhões. Não bastasse todo histórico de irregularidades que por si só poderia invalidar a operação, as condições do contrato de refinanciamento proposto pela União eram bem onerosas aos cofres paulistanos, e basicamente são, e aí eu vou repetir o que já foi dito: pagamento de 360 parcelas, correção feita pelo IGPDI, acrescido de juros com taxa inicial de 6%, a Prefeitura teria prazo de 30 meses a partir da assinatura do contrato para amortizar até 20% do principal, cerca de 2,5 bilhões de reais, em valores da época. Caso não apresentasse ativos correspondentes a esse montante, a taxa de juros passaria a ser 9% ao ano, e seria feito o cálculo de juros retroativo ao início do contrato. Vencidos os 30 meses, a Prefeitura não dispunha do valor perdido para amortização, sendo assim, a taxa passou a 9% ao ano, causando impacto de aproximadamente 5 bilhões de reais no saldo devedor. O cálculo das prestações foi feito pelo sistema PRAS, prática questionado, dado que tal operação comporta a capitalização composta de juros, o chamado juros sobre juros, que, de acordo com o texto do artigo 4 do Decreto 22.626/33, estabelece a proibição de cobrança de juros sobre juros, artigo que teve sua validade confirmada pela súmula 121 do STF. Limite de 13% da receita líquida real para pagamento das prestações do referido financiamento. Caso o valor utilizado não cobrisse a totalidade do valor da parcela e demais encargos, o resíduo seria incorporado ao saldo do devedor. Esse item é um dos responsáveis pela explosão do saldo do devedor da dívida. Além disso, e ainda não foi dito, limite do gasto com pessoal restrito a 60% da receita líquida real. Limite com gastos de aposentados e pensionistas restrito a 12% da receita real. Aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores municipais de 6% para 11%. Neste caso, os funcionários públicos foram duplamente prejudicados, uma vez que a gestão do senhor Paulo Maluf inviabilizou financeiramente o emprego, não fazendo a contribuição patronal adequada, e ainda aprovou lei nesta casa autorizando o referido instituto a fazer empréstimos à Prefeitura, causando sérios prejuízos às finanças do emprego. Como consequência dessa negociação, temos o aumento de uma outra dívida, a dívida social. O dinheiro utilizado para pagamento do serviço do referido empréstimo faltou em outras áreas, e o resultado dessa sangria de recursos se traduz na falta de vagas em creche, nas filas de esperas em hospitais, na fila de moradia, na falta de equipamentos públicos de esporte, cultura e lazer e nos serviços precários de transporte público. Enfim, na qualidade de vida da população paulistana, que foi preterida para atender exigências de organismos financeiros nacionais e internacionais. Senhor Presidente, nós do Núcleo da Auditoria de São Paulo entendemos que antes de trocar o indexador de correção dessa dívida, seja feita uma auditoria na mesma, com participação de representantes de diversos segmentos da sociedade civil, para que seja apurado o verdadeiro valor devido e aí sim rediscutir os termos de contrato de referimento da dívida imobiliária com a União, sobretudo a fórmula de cálculo das prestações,
que entendemos ser feito pelo sistema de capitalização simples, também chamado sistema de Gauss, e utilizando como indexador a TJLP, que é a taxa utilizada pelo BNDES na correção dos contratos de empréstimos feito a empresários, que nem sempre fazem bom uso do dinheiro recebido. Segundo simulação feita pelos técnicos do TSM, se o índice de correção fosse a TJLP, no final do ano de 2012, o saldo devedor seria de cerca de 4 bilhões de reais e não de 53 bilhões. Gostaríamos de destacar também que, enquanto a dívida pública paulistana possui saldo devedor atual de cerca de 56 bilhões, a dívida ativa, ou seja, o que a Prefeitura tem a receber impostos, já passa de 50 bilhões de reais. E é preciso investigar por que esses débitos também não são quitados e quem são os grandes devedores de tributos municipais. Por fim, pedimos aos vereadores dessa Casa que mobilizem suas bancadas partidárias no Congresso para que sejam feitas as alterações do PL 238, de tal forma que os entes federados não sejam vítimas da usura praticada ao longo desses anos pela União. Embora essa questão seja muito grave na cidade de São Paulo, outros entes da federação estão em situação semelhante. Por hora é isso. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos a colaboração do senhor e nos ter trazido esse histórico da dívida pública de São